Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate insano do Nicolas Ferreira e da deputada esquerdista do PSOL. Olha só, e o debate pegou fogo, hein? Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Eu vou começar pelo senhor deputado Nicolas Ferreira, saber o que para o senhor é decoro parlamentar. Para mim, decoro parlamentar é você realmente ter uma atividade que está de acordo ali com a liturgia do cargo, como deputado federal, como senador, enfim, que realmente não ultrapasse dos seus direitos constitucionais. Portanto, tudo aquilo, por exemplo, que está ali verificado no artigo 53, onde parlamentares, sejam deputados ou senadores, estão imunes a qualquer palavras, votos e opiniões durante o seu mandato. Então, acredito que decoro parlamentar esteja abrangido aí nesse sentido. Deputada Fernanda Melchiona, para a senhora o que é decoro parlamentar? Olha, Basília, primeiro te cumprimentar e dizer que, obviamente, não tem nada de liturgia do cargo atacar as mulheres brasileiras. É uma vergonha o que tu fez, Nicolas. Tu desrespeitou a todas nós no nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres. Que as Ela mulheres perguntou o conceito, deputada, não o que você acha? Não te interrompi, aliás. Tu me respeita, eu sei que tu não gosta de respeitar as mulheres, mas a mim tu vai respeitar. E nós vamos lutar para que tu respeite as mulheres brasileiras, porque tu precisa sim ter teu mandato cassado. E outra coisa, imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Em nome da liberdade dos votos ou de opinião, não significa liberdade para oprimir. E o que tu fez foi oprimir, não só as mulheres brasileiras, mas o conjunto das vozes democráticas que sabem que, por exemplo, hoje, os feminicídios estão à altura graças ao governo criminoso que tu apoia, os estupros estão às alturas graças ao fechamento das políticas e a redução de verbas de proteção à vida das mulheres, que a comunidade trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos, quando a média nacional é 76, muito em função dos discursos de ódio que tu reproduz. Então é óbvio que um discurso machista, transfóbico, misógino, não só não respeita o decoro parlamentar, como não respeita a Constituição Federal, porque graças à luta da comunidade LGBT, derrotando a tua posição de extrema-direita e reacionária, no Brasil, LGBTfobia é crime equiparável ao crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. O que tu fez na tribuna da Câmara foi crime e é óbvio que tem que ser responsabilizado por isso. Deputado Nicolas Ferreira, como que o senhor reage às acusações de que o senhor faz parte daquela ala de parlamentares pouco expressivos que utilizam da sua faceta de polemizar para aparecer? A deputada tem uma dissonância cognitiva de responder a pergunta e falar o que ela acha. É impressionante que você me perguntou o conceito do que é decoro parlamentar, eu dei o conceito de decoro parlamentar e me ative aqui a pergunta. Mas enfim, continuando. Eu acredito que todas essas acusações não passam aí de uma mera histeria coletiva e narrativas. Afinal de contas, eu estava ali defendendo o direito de mulheres. Por exemplo, de dentro do banheiro, você ter a possibilidade de trocar de roupa sem ter um homem com pênis adentrando ali dentro do banheiro feminino. E também o direito das mulheres de terem uma competição justa, uma vez que nós vemos diversos casos, e não casos isolados, mas casos que estão acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e aqui inclusive no Brasil, de homens biológicos competirem em competições femininas, o que de fato aí é uma injustiça. Há de que se ver a realidade, não com amarras ideológicas, mas sim através da realidade, que há uma diferença entre homens e mulheres biológicas principalmente, e isso eles querem simplesmente ignorar. E todos esses ataques e discursos com relação à homofobia, à transfobia, eu acho que inclusive reduz o debate sobre o que de fato é transfobia. A transfobia ela é uma doença, uma pessoa que tem aversão ali ao homossexual, ao trans, e inclusive para ver o tanto que o meu discurso, quando se tira ali as escamas ideológicas, você consegue ver que vários LGBTs, pessoas que são transexuais, estão me apoiando, por compreender que é necessário ter uma solução para tudo isso. Inclusive proponho aqui para a deputada para que a gente penalize as pessoas que cometam crimes aí com transexuais, para
que não tenha progressão de pena, nenhum tipo aí também de mordomia para essas pessoas que cometem crimes contra trans ou contra qualquer outro tipo de pessoa, né? Para ter um enrijecimento ali da pena. E também para poder resolver e realmente sepultar aí essa questão de banheiros e competições, para que a gente tenha um banheiro neutro. Não um banheiro trans, mas tem um banheiro neutro para que quem quiser entre. Ou seja, se você acha que você possa colocar a sua filha dentro de um banheiro de um homem, você faça isso, seja coerente com a sua ideologia e coloque ali sua filha em um banheiro neutro. Da mesma forma também, as competições aí têm uma ala de competições neutras, ou seja, a gente realmente vai ver quem é coerente com o discurso e quem simplesmente tem uma histeria coletiva, igualmente a deputada aqui. Deputada Melchiona, a senhora avalia de que de alguma forma a oposição a pensamentos como os do deputado Nicolas Ferreira acaba turbinando as publicações, lançando mais luzes a este pensamento que é mais associado ao da direita? Olha, Basília, eu não tenho dúvida de que o Nicolas Ferreira é a expressão de uma extrema-direita reacionária e conservadora que não aceita o avanço da luta das mulheres da comunidade LGBT. Histeria coletiva, problemas cognitivos, é como vocês historicamente reagem às mulheres que lutam e falam as suas opiniões, mas apesar de vocês, nós estamos avançando em passos menores do que deveríamos, porque infelizmente a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade, a nossa participação na política é ainda muito distante da nossa representação na base da sociedade, mas nós, felizmente, estamos passando por cima dessas vozes reacionárias que tu representa. E quando tu faz todo esse discurso, eu topo muito acabar com as mordomias de quem é transfóbico, a começar a tua. O teu mandato não pode proteger um crime que tu cometeste, por isso nós vamos lutar pela tua cassação no Conselho de Ética e no Supremo Tribunal Federal. Crime é crime e o que tu cometeu é imprescritível e inafiançável. Em terceiro lugar, nós não precisamos de machistas dizendo que estão usando espaços para defender as mulheres. Nós mesmas nos defendemos, é claro que nós queremos homens que estejam conosco na luta contra os preconceitos e defendendo todas as mulheres. Agora, homens que querem manter um privilégio, uma sociedade machista, patriarcal e de uma lógica de violência contra as mulheres, porque o que o teu discurso produz é violência contra as mulheres trans, é violência na política, e eu quero deixar aqui registrado meu apoio a Erika Hilton e a Duda Salemberg, que representam a comunidade trans no país e que tem repercussões embaixo. Num dos países que mais mata a comunidade as trans, Nicolas, aprende as mulheres trans, pela sua condição, pela violência transfóbica. Então, o teu discurso é criminoso. Ele também tem responsabilidade naqueles crimes que acontecem na base da sociedade de violência contra as mulheres trans. E esse espantalho que vocês criam, né? Criando, assim, toda uma, eu não digo cortina de fumaça, porque tu é a expressão de uma agenda reacionária que não quer aceitar os avanços da comunidade LGBT no país. Como eu te disse, talvez tu não saiba, LGBTfobia já é crime imprescritível e inafiançável. Tu vai ser responsabilizado por ele, assim como outros tantos, os atos golpistas que tu apoiaste, todas as violências que tu cometeste como vereador, né? Esperamos que tu tenha o mesmo desfecho, o mesmo fim do teu parceiro de extrema-direita, o Gabriel Monteiro, que foi cassado no Rio de Janeiro e que mostrou mais uma vez a demagogia e o discurso hipócrita da extrema-direita brasileira. Mas eu quero te responder sobre as mulheres trans. O nosso feminismo, a nossa luta em defesa das mulheres é de defesa de todas as mulheres, das meninas e adolescentes que são as maiores vítimas dos estupros no Brasil, das mulheres agredidas nas suas casas, das mulheres na sua mais variada faceta de mulheres, trabalhadoras que ganham menos, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres idosas, mulheres jovens, mulheres. E quem defende essas mulheres somos nós, mulheres e homens aliados da luta. Então, no Dia Internacional das Mulheres, tu usar a tribuna da Câmara, quando estavam as mulheres falando sobre a condição, o combate à desigualdade, não só para debochar, mas para fazer um crime atacando as mulheres trans, na verdade, sim, tu tenta criar todo essa, que foi a pergunta da Basília, de um discurso de ódio que infelizmente se dissemina nas redes sociais, até pela estrutura das redes. Nós temos que enfrentar o debate das fake news e dos robôs. Só que
Nós já vimos na história o que dá. Silenciar diante de deputados que cometem crime, como foi, por exemplo, o Bolsonaro defendendo a ditadura e um dos maiores torturadores que foi o Brilhante Ustra. Nós não vamos deixar passar. E eu tenho a convicção de que, mais uma vez, a luta das mulheres, dos LGBTs e das vozes democráticas, e que tem muitos homens que se incluem nelas, vai passar por cima dessa reação conservadora que tu representa, e a gente vai conseguir, sim, te responsabilizar pelos crimes que tu cometeste. Deputado, o senhor, qual o futuro político o senhor vê para o seu caminho em meio a essas polêmicas que, como a gente vê, viraram objeto de pedidos de investigação no Conselho de Ética da Câmara, tem ainda ações judiciais? O senhor acha que a sua representatividade enquanto deputado federal eleito por Minas Gerais seguirá este tom até o fim do mandato, ou o senhor tem outras pretensões políticas e quer transformar os seus seguidores em eleitores? Hoje, infelizmente, você dizer a verdade é quase que um ato revolucionário, né? E mais uma vez, toda essa histeria da deputada com vários ataques, várias acusações, realmente as pessoas veem que não é a verdade. Até mesmo a própria ex-BBB, né, que me atacou ali no avião, viu que não era robôs, afinal de contas, era 200 pessoas contra ela. Então, o meu mandato, ele é tanto propositivo quanto combativo. Acredito que, assim como qualquer outra pessoa, eu tenho o direito de lutar por aquilo que eu vejo que é o correto. Na verdade, o que a esquerda está tentando fazer é realmente caçar a palavra, censurar o contrário. George Orwell, ele diz que se a liberdade significa alguma coisa, sobretudo é dizer o que o outro não concorda. E eles querem utilizar da cassação, eles querem utilizar da instrumentalização da censura para poder calar seus opositores. E é interessante, eu vou até ceder aqui um pouco do meu tempo, que a deputada fala tanto em mulheres, elas falam tanto em mulheres trans, e eu gostaria realmente de ouvir de você, deputada, por gentileza, o seu conceito de mulher. Diga assim, olha, mulher e eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui um pouquinho com a senhora do que é ser mulher. Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem. Eu vou repetir a pergunta à senhora, deputada, sobre o que eu acabei de pedir para Nicolas Ferreira. Qual o futuro a senhora acha que o pensamento de Nicolas Ferreira terá no Congresso Nacional, ele como deputado federal que representa um público, né? Representa uma linha de pensamento do brasileiro, mais especialmente de Minas Gerais. Responda a minha pergunta. Basília, eu acho que socialmente vai ser o lixo da história, né? Quando a gente pensa nos momentos históricos, né, da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, lá na década de 60, a gente lembra da Rosa Parks, do Malcolm X, do Martin Luther King, não lembra do lixo da história, da reação conservadora que se organizou para que os negros e negras não tivessem direitos. E nós estamos nas conjuntivas da história, que apesar de uma reação conservadora personificada pela extrema-direita, que não é um problema de liberdade de fala, mas não se dá liberdade de opressão. Tolerância para intolerantes é fortalecer não só o ódio, mas a violência, os assassinatos, a expectativa de vida de 35 anos da comunidade LGBT no país, um dos países que mais mata trans do mundo, é fortalecer, infelizmente, o ódio misógino contra as mulheres. A cada 4 horas, uma mulher é assassinada por ser mulher no Brasil. Aliás, ser mulher no Brasil é receber menos, é trabalhar mais, é sofrer com a dupla, com a tripla carga de jornada, de trabalho, não ser remunerada por isso, é ainda ser tida como a responsável pelos filhos e faltar creche para as mulheres, é sofrer com a fome, que piorou muito no governo criminoso do Bolsonaro, é sofrer com o desemprego, com os baixos salários e, ao mesmo tempo, ficar vendo os histriônicos para que não falar, por exemplo, das joias milionárias envolvendo o Bolsonaro, que tentou se apropriar dos recursos públicos, de um presente não, de uma propina, né, nas viagens que fez internacional. Aliás, a Michelle está indo lá fazer uma versão com o Bolsonaro nos Estados Unidos para não entrar no tema da corrupção do Bolsonaro, dos privilégios das joias, do orçamento secreto, da miséria que esse governo criminoso deixou o país. A extrema-direita, sim, tenta retroalimentar uma base minoritária, golpista, violenta, que precisa ser derrotada historicamente, é verdade, mas ao mesmo tempo é uma forma de fugir do debate e retroalimentar essa base. Eu estou convicta
estou convicta, Basílio, de que a nossa luta para não ter anistia é fundamental para responsabilizar o Bolsonaro e seus asseclas pelos crimes que cometeram, e nisso se insere o crime do Nicolas Ferreira. Isso se insere o crime contra as mulheres e contra as mulheres trans. Nós não podemos aceitar que seja normal um parlamentar usar um espaço de poder da Câmara dos Deputados para violentar as mulheres brasileiras. E as mulheres brasileiras são guerreiras, são lutadoras, mas mais do que ser reconhecidas como guerreiras, as mulheres querem direitos. Todas as mulheres, Nicolas, respeita todas as mulheres e nós vamos defender todas. Deputado, a parlamentar Érica Hilton fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que suas redes sociais sejam suspensas. Eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso e saber, sem internet, o seu pensamento continua a ser levado para as pessoas ou, enfim, é objeto de discussão no público que o elegeu, se o senhor for retirado ou banido das redes sociais? O que o senhor achou desse pedido para que suas contas sejam suspensas, por favor? Mais uma vez, o modus operandi da esquerda, você não pode tocar no assunto, que mais uma vez fogem do assunto, porque diz respeito ao banheiro, de um homem entrar ali no banheiro feminino, de homens biológicos competirem em competições femininas. Foi isso exatamente que eu denunciei. E, inclusive, a deputada ela reforça o meu discurso, quando eu disse que quando você discorda deles, você é taxado automaticamente de transfóbico, de homofóbico, de fascista, de machista e um monte de ista. Por exemplo, se você pega esse princípio de aquilo que eu me sinto, eu me torno, você vai abrir um leque gigantesco para demais problemas. Por exemplo, em concursos públicos, como por exemplo da segurança pública, você tem provas diferentes para homens e para as mulheres. E agora, como nós vamos fazer? Um homem ele pode se sentir mulher e ele vai fazer qual tipo de atividade? Atividade destinada para a mulher ou para o homem. Dentro de uma igreja, por exemplo, se chegar ali um transexual, ele vai ser colocado ali num banheiro feminino ou num banheiro masculino. E caso a igreja não aceite que um homem biológico entre em um vestiário feminino, a igreja vai ser responsabilizada, vai tomar multa, também vai ser taxada de homofóbica. Então o discurso ele é muito amplo e a esquerda basicamente ela não quer discutir os temas importantes. Então eu vejo que, eu já dei aqui inclusive até a solução, criem-se um banheiro neutro, criem-se uma competição neutra e vocês verão o que vai acontecer. E com relação à defesa, né, das mulheres, deixa aqui bem claro, se por exemplo o Cristiano Ronaldo ou o Messi de hoje para amanhã se sintam mulheres, a melhor do mundo, mulher, ela perde o posto automaticamente. E é engraçado que eu não vejo mulheres se sentindo aí, né, homens trans e querendo competir em competições onde somente tem homens, porque a disparidade é muito grande. O esporte mostra isso com clareza, de que a realidade ela não pode ser colocada abaixo da ideologia. Então a maioria das pessoas estão de acordo com isso sim no Brasil. Isso não é um discurso transfóbico, homofóbico, não merece cassação, nenhum tipo de retaliação e é lógico, debater os problemas, nós precisamos concordar em discordar sim. Agora, o que a esquerda quer é simplesmente ter uma voz uníssona. Se for para ser assim, fecha o parlamento ou se não, deixa somente ali a esquerda falando, porque de fato, se alguém de direita, alguém que eles não concordam, fala, expõe uma opinião e eles querem caçar o mandato, eles fazem petição, eles pedem derrubada de internet, é porque o contraditório não pode existir. Então, repito aqui mais uma vez, para as pessoas que estão assistindo, tudo o que passar disso é basicamente narrativa e uma histeria coletiva da esquerda que estava durante muito tempo escondendo isso, colocando isso nas suas redes sociais, em documentários, em filmes, em novelas, em todo o aparato cultural, para quando daqui a poucos anos você ir contrário a isso, você vai ser colocado como um transfóbico, homofóbico e também vai ter que arcar aí com uma pena, né? Talvez aí até mesmo de cárcere. Então não estou mais uma vez aqui lutando somente pela minha liberdade. Estou lutando pela liberdade do pai que não quer aceitar um homem com pênis dentro de um banheiro de sua filha de 6, 5, 7 anos de idade ou de qualquer mulher e tem o direito sim de ser contrário disso e não ser colocado, taxado como um criminoso. Criminoso, por exemplo, é o que está agora na presidência. Criminoso, por exemplo, são as pessoas que não falam do que está acontecendo hoje no nosso país com escândalo após escândalo. Isso para mim é criminoso. Talvez se eu
tivesse colocado dinheiro dentro da cueca e não tivesse colocado uma peruca, teria sido menos escandaloso para deputado e toda essa patota da esquerda. Bom, apesar desse debate ter acontecido já há algum tempo, vocês viram aí que o Nicolas Ferreira parece que nasceu para a coisa, né? Parece que ele nasceu para o debate, ele nasceu para o confronto, ele nasceu para a argumentação. Ele tem um domínio da verbalização, um domínio do vocábulo dele sensacional. É impressionante a capacidade argumentativa que o Nicolas tem. Ele simplesmente domina todos os meandros da comunicação. O Nicolas é fenomenal no requisito debate, no requisito argumentação. Por isso que ele é sempre convidado para os debates, é sempre convidado para dar entrevistas. Ele é o futuro mais promissor da política aqui no nosso país. Não tenha dúvida disso. Nicolas Ferreira, guarda esse nome, hein? E para não dizer que eu estou mentindo, basta ver o que aconteceu 2, 3 dias atrás com um vídeo gravado pelo Nicolas. O cara vai lá e me grava um vídeo despretensiosamente e fala o que tem que ser dito, fala que o governo Lula estava querendo taxar o Pix e que o governo Lula estava querendo fazer uma fiscalização ferrenha em cima do mais pobre, em cima da população brasileira, em cima do povo brasileiro, que de fato era realmente isso. E o vídeo simplesmente viralizou o Brasil inteiro. Mais de 220 milhões de pessoas viram o vídeo viralizou por todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e o cara ficou conhecido pelo Brasil todo. Agora imagina a capilarização que o Nicolas Ferreira teve em cima da divulgação desse vídeo. Eu não sei se você aí foi uma das pessoas que assistiu o vídeo. Muito provavelmente sim. E você pode ver naquele vídeo em que aparecia pessoas de todas as classes sociais fazendo reclamações sobre essa suposta fiscalização que iria acontecer se não fosse essa pressão. Então apareceu pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Nordeste, da Bahia, pessoas de todos os níveis sociais. Apareceu lá o feirante, apareceu a pessoa que vende na praia, apareceu pessoas de todas as classes sociais e de todos os níveis, os ambulantes, o vendedor de picolé, enfim, apareceu todos ali, todos que trabalham diariamente com Pix, com recebimento, com pagamento, tudo através de Pix. Foram naquele vídeo, fizeram ali a sua reclamação, estavam todos representados pelas pessoas que fizeram reclamação através do vídeo do Nicolas Ferreira. E é por isso que o vídeo teve esse impulsionamento, é por isso que o vídeo teve tantas visualizações e é por isso que o governo Lula deu para trás. A pressão foi tão grande que o governo Lula não suportou, não aguentou e revogou a decisão. Eu tenho certeza absoluta que você que não conhecia o Nicolas agora ficou conhecendo por intermédio desse vídeo que ele gravou. Ele simplesmente ganhou mais de 2 milhões de seguidores nas suas redes sociais por conta deste vídeo, por conta do sucesso de alcance do vídeo, por conta do impulsionamento e do tema que foi gravado o vídeo de extrema importância para o país. Então, o Nicolas Ferreira hoje, ele tem uma capilaridade muito grande nas redes sociais, ele tem um alcance enorme nas redes sociais e muito provavelmente a maioria dos brasileiros, a maioria do povo brasileiro já conhece o Nicolas Ferreira. Portanto, aqui no Brasil, hoje, nós temos um político, um deputado federal chamado Nicolas Ferreira, que tem o maior alcance nas redes sociais depois do Jair Bolsonaro. O Nicolas Ferreira, hoje,
ele é o deputado federal que tem mais alcance nas redes sociais e por isso que ele está fazendo o sucesso que está fazendo. E um excelente trabalho como deputado federal também. E é por isso que as pessoas estão conhecendo ele cada vez mais. Evidentemente que o Jair Bolsonaro, por ter sido presidente da República, tem uma capilaridade muito maior que o Nicolas Ferreira. Mas o Nicolas vem em segundo lugar. E ele é muito jovem. Você tem alguma dúvida de que o Nicolas Ferreira será o presidente da República no futuro, quando ele tiver idade para ser presidente da República? Porque ele só não se candidata porque ele não tem idade para se candidatar, sei lá, a um Senado, à presidência da República. Tem que ter uma idade ali para se candidatar, então ele não se candidata por conta disso. Mas ele já expressou uma vontade futura de ser um candidato à presidência da República. E ele será eleito. Não tenha dúvida disso. O Nicolas Ferreira será o futuro presidente da República deste país chamado Brasil. Agora imagina você quando o Nicolas Ferreira alcançar a idade de se candidatar à presidência da República. E o Bolsonaro fora do jogo, o Bolsonaro com a capacidade de juntar pessoas, com a capacidade de se comunicar com pessoas, de falar a língua do povão, transferindo toda essa massa eleitoral, toda essa massa de votos para o Nicolas Ferreira. Porque ele vai apoiar o Nicolas Ferreira. Com certeza ele vai apoiar o Nicolas Ferreira. Quando o Nicolas Ferreira tiver a capacidade, tiver ali a idade exata para se candidatar. Então, essa transferência de voto vai ser muito importante para o Nicolas Ferreira quando ele vier a ser candidato. E sem falar que quando ele vier a ser candidato, ele já terá uma enorme quantidade de pessoas seguindo ele, mais do que ele já tem hoje. Esse número que ele tem hoje, quando ele tiver a idade de se candidatar, esse número vai dobrar, o número de eleitores dele vai dobrar. Então, se ele já tem milhões e milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, isso vai triplicar. Não tenha dúvida disso. Porque o moleque é bom, o moleque é carismático, o moleque sabe se comunicar. E ele é um excelente político. E é conservador, é cristão e tudo mais. Não tenha dúvida de que hoje, em 2025, no ano de 2025, nós estamos de olho e falando sobre o futuro presidente da República do nosso país. Portanto, através da sua capacidade argumentativa, da sua capacidade de se comunicar, Nicolas Ferreira ligou a câmera e gravou um vídeo e disse a verdade para a população brasileira, para o povo brasileiro, e teve um alcance enorme. Esse alcance ele tem em diversos vídeos em que ele posta. Mas esse último vídeo, que foi o vídeo em que fez com que o governo Lula recuasse na sua decisão, teve um alcance absurdo. Tenho certeza que foi o vídeo que teve mais alcance já produzido pelo Nicolas Ferreira nas redes sociais. Então, certamente nós estamos em frente, nós estamos assistindo um fenômeno da política brasileira chamado Nicolas Ferreira, que tem aí um futuro brilhante pela frente. A esquerda está preocupada porque a esquerda não faz novos líderes e a direita tem produzido pessoas com capacidade até mesmo de chegar à presidência da República do nosso país. É isso, vamos torcer para que o Nicolas Ferreira tenha aí caminhos prósperos, caminhos abertos, que ele possa ter a capacidade de se
de solucionar todas as suas problemáticas, todos os seus problemas, todas as adversidades que virão, porque virão muitas, que ele tenha a capacidade de resiliência e que ele caminhe para um futuro brilhante, que será muito provavelmente a presidência da República. Nicolas Ferreira, como político, esse é o destino dele, não tem outra rota. Eu não vejo outra rota para ele. Não é isso? Então, por esse vídeo é isso. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu comentário e até breve.